Olá a todos e a todas, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo, às 10 mais do dia aqui do canal do Célio Teixeira. Agradecer aos amigos que já foram lá, se inscreveram no canal, deixaram o seu likezinho positivo. Quem não fez isso ainda, vai lá, se inscreve, deixa o seu like positivo, até mesmo para o YouTube indicar esse vídeo para outras pessoas. E já vamos direto aqui para os destaques do vídeo de hoje, deste dia 27 de abril, terça-feira, 27 de abril do ano de 2021. Senado instala a CPI que vai investigar a atuação do governo na pandemia. Excesso de confiança e nova variante fazem pandemia escapar ao controle lá na Índia. CPI da Covid. O governo Bolsonaro recusou 11 vezes ofertas para a compra de vacina. Vamos entender essa história. Passageira morre após homem agredir com golpes de marreta na cabeça dentro do vagão de metrô em São Paulo. É possível isso? E vamos conferir ainda. Diretor do Fundo Russo chama Anvisa de antiprofissional e mentirosa por barrar Sputnik V aqui no Brasil. Guedes diz que chinês inventou o vírus e tem vacina menos eficiente do que os Estados Unidos. Morte por Covid e ocupação de UTIs vão demorar a cair em Fortaleza, estima esse estudioso, um epidemiologista da Secretaria Municipal de Saúde lá da capital cearense, Fortaleza. O governo deve autorizar 13º salário de aposentados do INSS nos próximos dias, uma antecipação aí desse valor. O Ministério da Saúde inclui todas as grávidas puérperas em grupo prioritário da vacinação contra a Covid. E cearenses são cobrados a devolver até R$9 mil de auxílio emergencial. Nós vamos entender essa história daqui a pouquinho. Teixeira, agradecer mais uma vez a todos que nos acompanham, que fazem parte dessa história, desse vídeo, às 10 mais do dia. Vamos então agora para o detalhe dessas informações de hoje. Contra as vontades do governo Bolsonaro, o senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, foi apontado relator da CPI da Covid-19 na manhã desta terça-feira. O colegiado, criado aí para investigar a omissão do governo na pandemia do coronavírus, será presidido pelo senador Omar Aziz, do PSD do Amazonas, que deu o tom da CPI ao tomar posse. Não dá para discutir questões políticas em cima de 400 mil mortes. Ele perdeu um irmão para o coronavírus. Na segunda-feira, depois de horas de debates e apresentações de relatório, a Agência Nacional da Vigilância Sanitária, Anvisa, negou por unanimidade o pedido de autorização excepcional para a importação da vacina russa Sputnik V. São assuntos diferentes, mas estão correlacionados. Nós vamos trazer informações em instante. Portanto, aí, CPI da Covid começa a funcionar lá no Senado. A pandemia está fora de controle na Índia. O subcontinente vem há dias superando repetidamente o recorde mundial de contágio diário, 352.991 na segunda-feira. Os hospitais, especialmente o da capital Nova Delhi, chegaram ao limite de sua capacidade sem oxigênio suficiente para todos os pacientes necessitados e o céu de algumas grandes cidades se encheu de fumaça por causa da cremação maciça de corpos pela Covid-19. Meu Deus do céu, eu lembro que a Índia tem cerca de 1.300.000.000 pessoas e tem um contágio aí em torno de 350 mil por dia e as mortes já superam 2.000 e se continuar nesse ritmo em breve nós vamos ter números alarmantes lá na Índia. Isso tem um agravante para o Brasil. A Índia é um dos grandes fornecedores de vacina no mundo. Se a coisa complicar lá, eles vão ter que vacinar a população e não vai sobrar vacina para o resto do mundo não. Que complicação é essa? O governo brasileiro recusou 11 ofertas formais de fornecimento de vacinas contra a Covid-19. O método do Ministério da Saúde para dizer não sempre foi o de ignorar as propostas. O número leva em conta apenas os episódios em que há comprovação documental da omissão governamental e já é de conhecimento dos senadores que vão compor a CPI. Isso pode sair muito caro para o governo Bolsonaro. O placar deve crescer ao longo das investigações, já que um dos objetivos da comissão é apontar no relatório final o número dessa situação de omissão das ações do governo com relação à pandemia
no país. Das 11 recusas conhecidas e que podem ser provadas com documentos, 6 são referentes à Coronavac. Há 3 ofícios assinados pelo diretor do Instituto Butantan, Dimas Cova, oferecendo o imunizante. O primeiro, datado ainda, gente, de 30 de julho do ano passado, e o segundo, de 18 de agosto, ficaram sem resposta. Ou seja, hoje nós poderíamos ter um número de vacina muito maior se o governo brasileiro tivesse sido eficiente, capaz de entender que precisávamos de vacina. Isso ele não compreendeu, não compreende até hoje. Ele até disfarça dizendo que já é a favor das vacinas, mas o discurso a vida inteira foi de negação, e aí 400 mortes praticamente no país. Alguma coisa ele vai pagar com relação a isso, não tem jeito. Uma passageira morreu após um homem a agredir com golpes de marreta na cabeça dentro de um dos vagões da linha 1 azul do metrô, quando a composição estava na estação Sé, no centro de São Paulo. O crime ocorreu na madrugada de segunda-feira ontem, portanto, o agressor foi preso em flagrante e internado no hospital, segundo a assessoria de imprensa da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo. Ele foi espancado por outros passageiros revoltados com o caso. Ainda de acordo com a pasta de segurança, a vítima também chegou a ser socorrida e levada a um hospital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no mesmo dia. Ela tinha 46 anos, ou seja, dentro do metrô, o cara espancar com um instrumento desse, eu não sei como isso é possível. Kirill Dmitriev, diretor do fundo que financiou o desenvolvimento da vacina Sputnik V, classificou a rejeição à importação do imunizante russo contra a Covid-19 pela Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, como resultado de uma possível pressão política externa para não deixar a Sputnik V entrar no país. O diretor, no entanto, não citou nomes de laboratórios concorrentes ou de autoridades que poderiam respaldar a sua afirmação. Isso faz parte da política. O que a Anvisa vem pedindo de documentação para nós é bem maior e diferente do que ela pede para outros órgãos reguladores e produtores de vacinas, disse Dmitriev ainda falou a jornalista em uma entrevista coletiva global realizada na manhã desta terça-feira, já hoje, portanto, um dia após a decisão da Anvisa. O pedido de importação do imunizante russo havia sido feito por governadores de 10 estados: Bahia, Acre, Rio Grande do Norte, Maranhão, Mato Grosso, Piauí, Ceará, Sergipe, Pernambuco e Rondônia. Aí tem um ponto a ser destacado. Vou aqui questionar a situação política. Eu espero que essas questões políticas realmente não aconteçam. Eu acho que a Anvisa tem que sim pedir a comprovação da eficácia, da eficiência dessa vacina, o que ela pode trazer de mal ao cidadão quando recebe a vacina. Se ela não tiver nada disso, se eles tiverem que comprovar que tudo está dentro da regulamentação, aí a Anvisa tem que voltar atrás e liberar essas vacinas. Mas eu acho que a Anvisa não deve estar fazendo isso por questões políticas e não deve estar fazendo. Eu espero que não, porque se tiver, é algo absolutamente inaceitável. Em reunião do Conselho de Saúde Suplementar nesta terça-feira, o ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que o chinês inventou o vírus. Aí é conversa com o ministro está dizendo não. Mas tem uma vacina menos eficiente do que a desenvolvida por empresas americanas. A declaração ocorreu no dia em que o Senado instala uma CPI, uma comissão parlamentar de inquérito, para investigar a ação do governo federal na pandemia. Participam do encontro no Palácio do Planalto os ministros Luiz Eduardo Ramos, da Casa Civil, Marcelo Queiroga, da Saúde. A frase sobre as vacinas da China e dos Estados Unidos foi dita no contexto que ele defendia maior eficiência de empresas privadas sobre o setor público. Os testes clínicos realizados até o momento verificaram uma maior eficácia de imunizante desenvolvido pela farmacêutica Pfizer e a Moderna nos Estados Unidos, mas especialistas afirmam que testes clínicos ocorrem em circunstâncias diferentes e que os dados não podem ser comparados. Aliás, tem alguns ministros junto com o presidente que eu acho que não esperavam estar num cargo tão alto nesse país, porque conversam cada coisa sem nexo, sem sentido, acusações infundadas. É coisa que não dá para entender como às vezes um presidente de uma república, de um país tão importante como o Brasil, os seus ministros são capazes de falar, ou foram capazes de falar durante esse período da pandemia. São conversas de quem de pessoas sem noção. Eu acho que é esse tipo de gente que conversa o que quer e o que não quer, sem respaldo de conhecimento, sem respaldo científico.
porque você dizer que a China inventou o vírus é uma acusação que não tem prova, é algo que um ministro, pelo cargo que tem, não tem que estar fazendo, é algo que um ministro, seja ele de qualquer área, um presidente da república, não pode estar com essas conversas, porque isso é fake, é absurdo, é coisa sem prova, isso é para pessoas comuns no meio de rua estar discutindo em ponta de boteco, não em situações de pessoas que representam o país. Eu fico triste com ministros desse governo incapazes de ter pelo menos um raciocínio lógico e ter um pouquinho de serenidade na hora de expressar seus pontos de vista. Isso é conversa para boteco, não para ministro, para presidente da república. É algo assim absolutamente inaceitável, que para mim só mostra incapacidade e desconhecimento de uma realidade. Transmissão mais acelerada, jovens mais infectados e maior tempo de internação são 3 das preocupações que a segunda onda da Covid-19 trouxe aqui para o Ceará. Além da lida com a doença, elas mudaram até os critérios de flexibilização das medidas sanitárias, como avalia aí o epidemiologista Antônio Lima. De acordo com ele, que é médico, coordenador de vigilância epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde de Fortaleza, professor de medicina da Universidade de Fortaleza, segundo ele, a nova variante do coronavírus desenhou os contornos da segunda onda pandêmica no estado e exigiu adaptação na gestão da crise. A ocupação dos leitos de UTI, por exemplo, não é mais um critério rigoroso para afrouxar ou não o isolamento social. Um só paciente demora hoje muito mais tempo hospitalizado, de modo que o indicador vai demorar muito a cair para 80%, índice antes tido como ideal para o avanço de fase. Ou seja, ele está dizendo que essa nova variante mudou muito a perspectiva da doença. Antigamente as pessoas entravam numa UTI e saíam rápido, e agora demora demais. Pessoas mais jovens, ele continua falando sobre isso, pessoas mais jovens se internam e morrem numa rapidez muito grande. Então a situação de afrouxar ou não, hoje não depende muito mais daqueles questão de 80%, 75% de leitos de UTI, porque as pessoas estão demorando muito mais tempo para se recuperar. Após a sanção do orçamento 2021, o governo pretende destravar medidas que aguardavam a solução do impasse em torno de contas deste ano. Uma delas é a antecipação do 13º de aposentados e pensionistas do INSS. Técnicos da equipe econômica trabalham para que a liberação desses recursos, essa antecipação, ocorra ainda em maio. Para isso, é necessário que a autorização seja dada nos próximos dias e a folha de pagamento, que é gerada no meio do mês, já conte com o pagamento antecipado do benefício. Essa medida, segundo integrantes do governo, deve injetar cerca de 50 bilhões de reais na economia. Ou seja, se cuidarem, dá tempo para que essa antecipação aconteça já com os pagamentos após o dia 20 de maio. Tem que correr, porque isso vai ajudar bastante a economia e também vai ajudar aposentados e pensionistas nesse momento de pandemia. O Ministério da Saúde enviou na segunda-feira, ontem, portanto, uma nota técnica orientando que todas as grávidas e puérperas sejam colocadas no grupo prioritário para receber a vacina contra a Covid-19. Em 15 de março, o governo já tinha incluído as gestantes como comorbidades. Apesar da inclusão, o governo federal diz que primeiro devem ser vacinadas as grávidas com doenças pré-existentes que podem agravar os quadros da Covid. Mortes de grávidas e de mães de recém-nascidos por Covid dobraram e estão acima da média da população em geral. Considerando ainda o momento pandêmico atual no Brasil, com a elevada circulação do SARS-CoV-2, o aumento no número de óbitos maternos pela Covid-19, ficou entendido que neste momento é altamente provável que o perfil de risco estão aí também com as pessoas grávidas, pessoas que têm crianças, enfim. O Ministério da Saúde vai incluir as mulheres, eu acho que dentro da lógica também, já nesse segundo momento agora, do período de vacinação. O grande problema é onde estão as vacinas para que isso aconteça, porque o país não conseguiu fazer uma campanha eficiente de vacinação, não comprou na época certa, não foi eficiente para fazer os acordos de compra, não comprou na época que deveria, e hoje o país paga muito caro por essa incapacidade de comprar vacina. Até que é bom incluir as mulheres grávidas, toda essa camada de risco, mas incluir para quê? Se não temos vacina suficiente.
Desde que o prazo para a declaração do imposto de renda começou em 1º de março, alguns contribuintes estão sendo surpreendidos com a geração automática de uma DAF. DAF é um documento de arrecadação da Receita Federal, cobrando a devolução dos valores recebidos do auxílio emergencial em 2020. É o caso do vendedor, esse caso desse vendedor aqui é um caso de muitos brasileiros. É o caso do vendedor Antônio Lisboa, de 49 anos, que está sendo cobrado a pagar R$9 mil, mesmo sem ter recebido nenhuma parcela do benefício. O que aconteceu aí? A filha dele, de 24 anos, no entanto, solicitou e recebeu pelo menos 5 parcelas do auxílio em 2020, assim como a ex-mulher, cuja separação nunca foi oficializada em cartório. No ato da declaração do imposto de renda, Antônio, que paga o plano de saúde da filha, colocou a jovem como dependente e de forma que a família não se enquadra nos requisitos necessários para receber aí o benefício. O caso de Antônio não é isolado. No Ceará, cerca de 88 mil pessoas devem devolver o dinheiro segundo a Receita Federal, pois tiveram rendimentos tributáveis acima de R$ 27.800 em 2020, sem contar a quantia do auxílio. No país, o número de contribuintes que precisam devolver os valores chega a 3 milhões de pessoas. E muita gente, o pior é que não tem esse dinheiro para devolver. Vai ser um problema daqui para frente. Gente, agradecer demais a todos os amigos e amigas que acompanham todos os dias, fazer o convite já para amanhã, para estarmos aqui mais uma vez trazendo as 10 informações de maior relevância no país, aquelas que circulam nos principais meios de comunicação. Muito obrigado a todos e a todas. Se não é inscrito ainda, vai lá, se inscreve no canal, deixa o seu likezinho positivo. Agradeço demais a todos e a todas.